Olá a todos! Estamos iniciando mais um vídeo do nosso canal aqui da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los hoje à reflexão, à mensagem deste quinto domingo após Epifania. O nosso texto base para esta reflexão é o texto de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Nesta reflexão, quero ler o texto na íntegra antes da reflexão e aí podermos conversar um pouco a respeito deste texto. Vamos juntos? Que Deus nos abençoe. O texto de Lucas 5, 1 a 11 diz assim: Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. E então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Eis o nosso texto, um texto a respeito de pesca em uma manhã de domingo. Eu lembro que na minha infância, uma infância que não tinha internet, né? Já somos aí, não tenho tanta idade, mas já somos do tempo em que a internet ela está presente neste momento em todas as casas quase, né? Na maioria das casas, em muitas não tem ainda, mas casas mais afastadas ou de pessoas mais humildes. Enquanto na minha época, em que eu era criança, o que mandava era a televisão. E sempre nas manhãs de domingo tinha o programa Pesca e Companhia, quem lembra? É um texto de pesca, ou não? Vamos ver os detalhes. Iniciando lá no comecinho do texto, nós observamos que Jesus está em uma praia. Mas não é assim uma praia como a gente vai para Santos ou outras praias pelo Brasil. É uma praia de um lago, o Lago da Galileia. E lá, nesta praia desse lago, há uma multidão que se aperta em volta de Jesus. E normalmente nós pensamos, por que uma multidão
quer se apertar em volta de Jesus? O que costumamos pensar, e até em alguns textos bíblicos aponta, é que essa multidão está interessada naquilo que Jesus tem para dar a eles. Às vezes Jesus deu comida, muitas vezes Jesus curou. Mas essa multidão é uma multidão diferente. Eles estão interessados na mensagem que Jesus tem para ensinar. Chama atenção, não é mesmo? E ao perceber isso, Jesus vê 2 barcos perto da praia, 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores daqueles barcos tinham saído deles, e sabem o que os pescadores estavam fazendo? Eles estavam lavando as redes. Perceba que este é um detalhe muito importante. Os pescadores estavam no ofício deles de lavar as redes, porque naquele momento não era o momento para colocar as redes no lago, era o momento para lavar as redes. Naquele momento, dificilmente eles pescariam peixes. Eles estavam preparando para uma próxima oportunidade utilizarem as redes. Então Jesus entrou em um dos barcos, o de Simão Pedro, que ainda não era conhecido como Pedro, todos o conheciam como Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Imaginem a cena: Jesus sentado em um barco, em um lago, e a multidão ao redor, ouvindo tudo aquilo que Jesus tem para ensinar. A multidão conseguiu aquilo que ela queria quando se apertava em volta de Jesus: ouvir a mensagem do Mestre. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Ah, muito bem, né? O que nós temos aqui? Um carpinteiro, um rabino, por isso muitos o chamavam de mestre, querendo ensinar pescadores profissionais a como fazerem o seu trabalho. Qual que é a reação de Simão? Mestre, vejam que ele o chama de mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Que história é essa? Não está vendo que a gente está lavando as redes? Não é momento para tentarmos pescar. Normalmente pescamos à noite. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. O que será que passava pela cabeça de Simão? Obviamente não sabemos, mas a resposta de Simão é uma resposta muito interessante sobre o ponto de vista da fé. Porque o que é fé? Fé é simplesmente sentir que algo vai acontecer e agir. Será que Simão pensou, com certeza isso vai acontecer? Eu vou jogar as redes e vou pescar peixes, mesmo depois de ter passado a noite inteira tentando pescar e não ter conseguido pescar nada? Será que Simão não duvidou? Mas perceba que a questão aqui não é um sentimento, não é se ele tem certeza ou dúvida, mas é ouvir a palavra.
e seguir a palavra. Já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. E quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Mas como assim? A noite inteira não pescamos nada. De dia, onde os peixes normalmente não são fisgados, não conseguimos lançar as redes sobre eles. Esse tanto de peixe, porque Jesus falou isso. E então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los, e eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Imaginem só a cena. Que maravilha! Para pescadores que viviam do seu ofício, eles não pescavam por esporte, era o trabalho deles. E então nós temos no versículo 8, talvez aquele versículo fundamental para este período. Nós temos a Epifania. No versículo 8, diante de toda essa magnitude que ele está presenciando, qual é a reação de Simão? Quando Simão viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. E de repente podemos estranhar essa reação de Simão. Não era para ele estar feliz com tanto peixe? Não era para ele estar agradecido a Jesus? Tem algo que se sobrepõe à felicidade das redes e dos barcos cheios. Tem algo que se sobrepõe à questão também de agradecimento. Simão tem uma epifania. Ele percebe que o que ele está presenciando não é normal, que quem está diante dele não é um simples ser humano, não é um simples carpinteiro, não é um simples rabino, é o próprio Deus. E a reação de Simão é muito semelhante à reação do profeta Isaías, do texto do Antigo Testamento deste domingo. Um texto em que Isaías é chamado. E Isaías fala: afaste-se de mim, não sou digno de estar na presença de Deus. Quem sou eu? Ele treme. E ele teme. E percebam que muitas vezes nós pensamos, ou pessoas dizem: olha, se eu estivesse diante da glória de Deus, seria maravilhoso. Eu acreditaria nele e não teria dúvida nenhuma. Mas muitas vezes, quando os seres humanos, no texto bíblico, estão diante da presença de Deus, o que ocorre? Temor e tremor. Porque estarmos diante da presença de Deus, em nossa pecaminosidade, é estarmos diante da morte, é estarmos diante de alguém que é muito, muito perigoso para nós. E sim, Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é amor, Deus é misericordioso, mas alguém que é puro, santo, perfeito, diante dos impuros, dos pecadores imperfeitos, não dá muito certo, não casa muito bem. O que vai acontecer conosco? Percebam que lá no chamado de Isaías, ele tem a visão de serafins, de anjos, e os anjos têm 6 asas, são anjos diferentes, e um par de asas desses anjos tapa o rosto deles, porque eles estão em adoração a Deus, e nem os anjos podem olhar para a poderosa luz da glória do Senhor.
Simão tem essa reação perfeita, a melhor possível. Nós, diante de Deus, só podemos reconhecer quem nós somos. E quem nós somos? Pecadores, imperfeitos, falhos, indignos, sem mérito, miseráveis. Mas Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. É verdade, era algo de outro mundo, nunca havia acontecido. E Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram admirados. Então, diante da declaração de Simão, da confissão de pecados de Simão, Jesus não diz a Simão: é verdade, você é um pecador, afaste-se de mim. Jesus não diz a Simão: você não é digno de mim, você não pode estar na minha presença. Mas Jesus diz a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Que chamado magnânimo, que maravilha. O que Simão e os outros podem fazer diante de alguém tão poderoso, diante de Deus? E eles reconhecem, Simão reconhece que não está diante de qualquer pessoa. Diz o texto que eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo, os barcos cheios de peixe, e seguiram Jesus. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Para quê? Para não mais serem pescadores de peixe, mas para serem pescadores de gente. E neste momento, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus está chamando a mim e a você para sermos pescadores de gente. Somos dignos? Não somos. Sabemos pescar gente? Se você for como eu, você pode dizer: nem peixe eu sei pescar. Mas nós recebemos esse chamado. E a questão é: como nós iremos pescar gente? O que gente precisa? A gente precisa de alimento, é verdade. A gente precisa de cura, de transformação, de melhora de vida, é verdade. Mas acima de tudo isso, gente precisa da palavra. A palavra de Deus. A palavra que aquela multidão estava se apertando para conseguir de Jesus. A palavra: não tenha medo, que os discípulos, os futuros discípulos, os primeiros discípulos receberam do Mestre Jesus. A palavra que nos consola, a palavra que nos traz perdão, a palavra que nos traz vida e salvação. Ser pescador de gente não é fácil. Pescar peixe já não é fácil. Gente, piorou. É difícil. Mas é uma tarefa que Deus nos incumbiu, cada um, não apenas pastores. E Ele nos concedeu a maneira de fazê-lo. Levar a palavra de Deus a todos. E que nós possamos, então, procurar cumprir com este nosso chamado. Mesmo indignos, Deus chama indignos e pecadores para levar a palavra e a salvação a outros indignos e pecadores. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Esse é o nosso vídeo da nossa reflexão para este domingo. Espero que tenha sido de proveito para você, como foi para mim. E
nesta semana daremos continuidade ao nosso projeto deste ano, Confissões Luteranas para hoje. Nos acompanhe. Estaremos lançando vídeos toda terça e quinta-feira. Fique na paz de Jesus. Uma abençoada semana. Até o nosso próximo vídeo.